Eu quero saudar os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo e estaremos dando continuidade nas lições da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, deste terceiro trimestre do ano de 2022. Sempre lembrando os nossos irmãos que os nossos estudos para a Escola Dominical na classe de adolescentes, nós estamos estudando as epístolas do Novo Testamento, uma primeira parte, e a lição de hoje já é a lição de número 9, que tem por título a Carta aos Gálatas. E dentro deste estudo proposto, como já é costume dos nossos irmãos estarem repartindo em ordem sempre as lições para cada aula, e na lição de hoje não é diferente. Nós temos também a nossa introdução, um primeiro tópico, a ocasião e propósito da carta. Um segundo tópico, o Evangelho da graça de Deus é superior aos rituais da lei. E um terceiro tópico, a verdadeira liberdade cristã. Temos também o nosso texto áureo, que está na carta de Gálatas mesmo, capítulo 2 e o verso 20, que está escrito da seguinte forma: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Temos também alguns objetivos a serem alcançados na lição de hoje. E um primeiro objetivo é conhecer o verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Um segundo objetivo, identificar as apostasias no seio do corpo de Cristo. E um terceiro objetivo, conhecer a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Temos também a nossa leitura bíblica em classe, e esta, não como de costume as anteriores, eu não fiz a leitura por conta de serem textos um pouco extensos para a nossa leitura, mas esse texto de hoje é um texto mais curto, que está no capítulo 1, versos de 1 ao 6, e eu gostaria sim de ler com os irmãos, e aí dentro das suas respectivas classes, fica a critério dos irmãos. Mas nos diz assim no capítulo 1 da carta aos Gálatas, versos 1 ao 6. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então esta é a nossa leitura bíblica em classe. E a introdução nos diz assim: nesta lição, o apóstolo Paulo apresenta o verdadeiro evangelho da graça, fundamentado em Jesus Cristo,
o Filho de Deus, enquanto o outro evangelho busca os méritos humanos e a glória do homem. Por essa razão, Paulo se sentiu movido pelo Espírito de Deus a escrever esta carta, na qual, por um lado, reprova a fé frágil dos Gálatas e, por outro, ele denuncia as atividades de certos falsos profetas que tentavam desviar os irmãos do genuíno evangelho. Então, observem que dentro desta introdução, Paulo tem dois pontos importantes, o comentarista, né? Ele deixa dois pontos importantes a serem considerados aqui, acerca de que Paulo ele apresenta o verdadeiro evangelho de Cristo, ou fundamentado em Cristo Jesus, para os irmãos, e tendo em vista que Jesus Cristo, como Filho de Deus, e uma segunda observação aqui, é que enquanto o outro evangelho, que lemos aqui no capítulo 1 e no verso 6, ele busca os méritos humanos, né, e a glória do homem. Então existe esta oposição entre o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, no qual a sua igreja está fundamentada, e também este outro evangelho que vemos citação dele aqui na carta aos Gálatas, do qual, na verdade, ele tem os seus méritos humanos e ele busca e tende a buscar, na verdade, a glória do homem. E um primeiro ponto, um primeiro tópico, a ocasião e propósito da carta. E aí temos as referências para serem lidas, mas nós não estaremos lendo, porque é um material mais de apoio para os nossos irmãos, mas como os irmãos têm mais tempo disponível em suas respectivas classes, fica a critério dos irmãos estarem considerando esses textos, que eu julgo ser de suma importância para o crescimento, para a edificação e para o aprendizado também nosso, assim crescendo em graça e em conhecimento. O livro ou a carta foi escrita quando a igreja estava em crescimento e expansão, e o apóstolo Paulo estava em suas viagens missionárias. A Galácia era uma província romana situada no centro-norte da Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. E havia várias igrejas que foram visitadas por Paulo. Então, isso que lemos aqui está registrado em Atos, capítulo 18, e o versículo 23. E com o propósito de defender a sua autoridade e ensino, Paulo, através dessa carta bem fervorosa, chama a atenção e dirige uma severa repreensão, tanto aos membros da igreja, que estavam se afastando da verdade, quanto aos falsos mestres que estavam inquietando o corpo de Cristo na Galácia. Então, observem que já existe aqui um ponto a ser considerado, que o propósito de Paulo, defendendo a sua autoridade e ensino com o qual ele havia ensinado os irmãos ali da Galácia, ou das igrejas da Galácia, através desta carta, que é considerada uma carta bem fervorosa. Então ele chama a atenção dos irmãos e ele se dirige aos irmãos de uma maneira severa, repreendendo os irmãos por conta da influência desses falsos mestres, que eram judaizantes, que queriam implantar coisas ruins ou atrelar coisas associadas à graça, ali tentando minar a fé dos nossos irmãos. Então Paulo vai corrigi-los ou repreendê-los de uma maneira severa acerca desse afastamento por conta deste falso ensino que estava infiltrado ali dentro da igreja de Corinto, minando ou tentando minar a fé dos irmãos.
E também Paulo, aproveitando o ensejo da sua autoridade, ele vai então repreender também os falsos mestres, esses falsos mestres que estavam então inquietando o corpo de Cristo ali na Galácia, ou nas igrejas da Galácia. Certos mestres judaicos estavam impondo-lhes a circuncisão e o jugo da lei mosaica, como forma necessária à salvação e ingresso na igreja. Paulo, ao saber disso, escreveu para reafirmar e demonstrar claramente que o crente recebe o Espírito Santo e a nova vida espiritual por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, e assim participa da nova aliança, e não por meio da lei do primeiro e antigo concerto. Então o apóstolo adverte com rigor os Gálatas por se deixarem iludir tão facilmente e defende o evangelho da graça. Assim, nós também cremos que somos justificados pela fé em Cristo, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então observem que o comentarista, ele deixa claro para nós aqui qual era a intenção desses falsos mestres judaizantes que haviam se infiltrado ali no meio dos irmãos na Galácia, e aqui está revelado para nós qual era a sua verdadeira intenção. A intenção deles era impor para os irmãos que era necessário, então, a circuncisão e a observância da lei de Moisés, ou da lei mosaica, e sendo assim, eles atrelavam isso, impondo isso, ou querendo impor isso, na mente dos irmãos que haviam sido alcançados pela graça, e eles afirmavam isso como que sendo algo necessário para que os irmãos então fossem salvos e pudessem então ingressar na igreja. Paulo vai combater contra essa falsa ideia e Paulo vai falar energicamente a esses homens e ao mesmo tempo advertir os irmãos que estavam se deixando iludir por conta destas ideias desses líderes ou desses falsos mestres judaizantes, querendo impor coisas que eram totalmente fora, sem base nenhuma nas Escrituras. E vale lembrar que a carta também de Gálatas é uma carta bem atual e ela é absolutamente necessária para a igreja contemporânea ou para a igreja de hoje. Lembrando que o assunto principal, o cerne da carta aos Gálatas é a liberdade cristã. E esta liberdade que foi conquistada para nós através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue até a última gota. E assim pudéssemos então agora estarmos gozando desta liberdade cristã. E esse é o assunto principal da carta aos Gálatas, lembrando que não existe nenhum outro meio pelo qual o homem deva ser salvo, e não existe nada que alguém possa fazer com a intenção de atrelar alguma coisa a essa verdade bíblica da salvação pela fé, da salvação pela graça, sendo nós alcançados por esta tão grande misericórdia. Lembrando que o nosso Deus é riquíssimo em misericórdia e Ele quis que seu Filho morresse na cruz do Calvário para que nós então pudéssemos alcançar esta chamada então liberdade cristã, e é o assunto principal da carta aos Gálatas. Então Paulo, ele vai escrever aos irmãos e demonstrar isso claramente, que os irmãos haviam recebido o Espírito Santo, e eles, através desse receber o Espírito Santo em suas vidas, eles receberam uma nova vida espiritual. E como receberam isso? Por meio da fé, através da pregação do Evangelho, através da pregação, do anúncio das boas novas de salvação. E o Senhor Jesus Cristo, então, concedendo assim aos irmãos, eles agora
se tornaram então participantes desta nova aliança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E não existe nenhum outro meio, ou não se baseando, podemos dizer assim, na lei ou também lá no antigo pacto ou na antiga aliança. Então não tem nenhum fundamento bíblico para que se possa apoiar que seja necessário atrelar alguma outra coisa, como por exemplo no assunto de Gálatas, a circuncisão. Lembrando que a circuncisão era algo feito na carne, na lição do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, era cortado o prepúcio do menino com 8 dias de vida. Então ele assim era circuncidado, lembrando que era uma ordem sim de Deus, mas veio Cristo na plenitude dos tempos. Agora a circuncisão já não é mais no prepúcio da carne. A circuncisão agora é no coração, para nós que servimos a Ele em novidade de vida e servimos a Ele também no Espírito. Esta é a verdadeira salvação da qual nós, os crentes, desfrutamos hoje. E temos essa consciência de que não se precisa atrelar nenhuma outra coisa ou nenhum outro meio, então, para que possamos nos considerar salvos. Lembrando que somente o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e esta graça, ela é suficiente para nós, então, que somos alcançados por Ele através desta graça. Então, o apóstolo Paulo ele vai advertir com rigor os Gálatas por se deixarem, então, iludir tão facilmente. E ele vai defender o evangelho da graça. Ele vai refutar a ideia da circuncisão e da observância da lei, mas ele vai defender o evangelho genuíno de Cristo Jesus. E lembrando que as igrejas da Galácia, elas haviam sido invadidas por esses falsos mestres judaizantes. Eles eram os chamados arautos do legalismo, né? Eles perverteram o evangelho, ou tentaram perverter o evangelho, e também eles estavam perturbando a igreja ali na Galácia. Eles exigiam que os gentios, então, alcançados por esta graça ou pelo evangelho, eles fossem circuncidados e observassem a lei de Moisés para serem salvos. Outro ponto importante que esses arautos do legalismo eles propagavam, eles negavam, na verdade, eles negavam a suficiência da graça para a salvação e eles acrescentavam as obras à fé, ou seja, tinha que estar atrelado obras à fé, como condição para alguém ser aceito por Deus. Mas vale lembrar, e os irmãos podem estar considerando isso em suas classes, que a função da lei não é levar o homem ao céu. A função da lei é conduzi-lo a Cristo. Esta é a verdadeira função da lei. E nós vemos isso exatamente na carta aos Gálatas, quando diz que a lei serviu de aio. Ou seja, a lei serviu de guia. A lei serviu como conduzindo o povo a Cristo. Então, a função da lei não é levar o homem ao céu, mas conduzi-lo ao Salvador. E o legalismo hoje não morreu. Ele está vivo e causando ainda muitos estragos nas igrejas contemporâneas. Como? Mestres cheios de vaidade aplaudem a si mesmos e fazem propaganda da sua pretensa ou da sua falsa espiritualidade. Então, o mesmo problema que ocorria na igreja dos Gálatas, o mesmo problema que Paulo enfrentava na igreja lá ou nas igrejas da Galácia, nós enfrentamos nos dias de hoje. Tantas coisas que na verdade negam a verdadeira eficácia do Evangelho, como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas por esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós vemos que esses falsos mestres desconsideram isso totalmente e eles estão empapuçados, né, da sua
vaidade, eles estão cheios das suas arrogâncias, se acham donos da verdade e querem impor coisas para que isso seja atrelado à graça, para que o homem então fosse, ou para que o homem seja aceito por Deus. E isso, na verdade, é trazer Cristo novamente ao vitupério. Isso é desconsiderar totalmente o sacrifício do nosso Salvador na cruz do Calvário, dando condição ao pecador a esta tão grande salvação. E Paulo, então, além de ele repreender os irmãos por estarem sendo iludidos ou se deixando se iludir por estas coisas, e ele vai falar com severidade contra esses falsos mestres. E aí temos referências muitas, que é o verso 6 mesmo, do capítulo 1, quando o próprio apóstolo Paulo, ele vai se dirigir para os irmãos e vai dizer assim: eu estou maravilhado acerca de vocês. Mas a expressão, quando ele diz que está maravilhado acerca dos irmãos, não é porque os irmãos estavam produzindo uma fé no verdadeiro evangelho, mas esse maravilhado aqui é de espanto, é de pasmo, pelo fato de que Paulo havia pregado o evangelho verdadeiro e esse grupo de judaizantes ou falsos mestres vindo então, jogando sementes ruins, né, neste campo que Paulo havia semeado, e de repente esses então se deixam iludir por essas sementes más, e aí Paulo vai ficar perplexo, vai ficar espantado em ver como eles estavam tão depressa se desviando do verdadeiro evangelho para um outro evangelho, que na verdade busca a glória do homem e na verdade busca somente os méritos humanos. E aí Paulo então escreve isso no verso 6 do capítulo 1. E aí partimos então para o segundo tópico: o evangelho da graça de Deus é superior aos rituais da lei. E aí as referências estão aí. Paulo chama os Gálatas de insensatos ou loucos, por terem começado no espírito e acabado na carne. Deus deu a aliança para abençoar as nações com Abraão e sua descendência, por intermédio de Cristo. Junto com Abraão, todos que vivem pela fé nas promessas de Deus herdam a bênção que foi prometida em Cristo, muito antes de existir a lei. Embora essa promessa de bênção já tivesse sido dada, a lei foi mais que necessária por alguns motivos, e vemos por quais motivos a lei foi tão necessária. Primeiro, por causa das transgressões, e isso vemos no capítulo 3 e o versículo 19, mas depois os irmãos podem ler com os seus alunos em suas respectivas classes. A lei foi dada a Israel quando saiu do Egito, para que fosse uma nação santa, diferente das outras ao seu redor. A lei trouxe o conhecimento do pecado e o respectivo castigo para que toda transgressão fosse evitada. Então, observem o primeiro aspecto do porquê a lei foi necessária. Para que então Israel, recebendo a lei de Deus, eles fossem diferentes das outras nações, uma nação separada, diferentemente das outras nações, dos costumes das outras nações. E a lei também serviu para trazer o conhecimento do pecado, para deixar claro o que era pecado, o que agradava a Deus e o que não agradava a Deus, e como o povo deveria de se portar diante da lei que Deus havia estabelecido, e o respectivo castigo para aqueles que na verdade se tornassem transgressores desta lei. E isso fica muito claro para nós no livro de Levítico, ou também no livro de Êxodo. Os irmãos podem considerar aí, ler e pegar algumas referências trazendo à alusão esses aspectos acerca do porquê a lei ela foi necessária então para o povo de Israel. Um segundo aspecto aqui
do porquê a lei foi necessária é para nos conduzir a Cristo. Uma vez que alguém transgrediu a lei, óbvio, ele foi condenado, porque a lei não trouxe o perdão pelo pecado. Observem bem, a lei trazia o respectivo castigo para toda transgressão, então, que fosse cometida no meio do povo. Nos sacrifícios de animais, a lei serviu como sombra do perdão que seria realizado no perfeito sacrifício de Cristo. Assim, a lei foi dada para os proteger do pecado, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, ou seja, Cristo Jesus. Mesmo na época da lei, a salvação foi dada somente através do futuro sacrifício de Cristo. E uma vez que a lei não está mais em vigor, nós devemos nos tornar filhos de Deus, da mesma maneira que Abraão, pela fé, na promessa do Cristo que viria. O apóstolo também apontou para a verdade de que é o Espírito Santo que nos capacita a viver de uma forma ou de uma maneira que honre a Deus. Então, observem bem que o transgressor ou alguém que transgredia a lei, ele era condenado porque a lei não poderia trazer o perdão. Mas lembrando que a lei sempre apontava, lembrando que os animais que tinham que ser sacrificados de acordo com cada erro ou com cada falha que era cometida, e lembrando que cada animal sacrificado para perdão dos pecados, para perdão das transgressões, ele prefigurava o sacrifício do Senhor Jesus no porvir ou futuramente, como vemos isso bem claramente na carta aos Hebreus. O sacrifício de Jesus uma única vez nos tornou isento de toda a culpa, de todo o pecado. Mas na lição do Antigo Testamento, lembrando que os animais eram mortos, sacrificados, para que então houvesse a absolvição da culpa, a absolvição do pecado. Mas lembrando, sempre frisando, que o animal representava Cristo Jesus. E aí então, sendo assim, agora vivendo uma vida no Espírito e não vivendo mais uma vida na carne, como o apóstolo Paulo vai repreender os Gálatas, que começaram bem no Espírito e agora terminaram na carne, pelo fato de estarem se deixando levar por esses falsos ensinamentos. Uma vez que a lei não está mais em vigor, nós devemos nos tornar filhos de Deus, da mesma maneira que Abraão, pela fé na promessa do Cristo. O apóstolo também apontou a verdade que o Espírito Santo, que nos capacita a viver de uma forma que honre a Deus. Então agora nós vivemos de uma maneira a honrar, a exaltar e a engrandecer ao nosso Deus, lembrando que o sacrifício de Jesus, uma única vez, nos absolveu de toda a culpa. E o próprio apóstolo Paulo, se não me falha a memória, vai escrever aos Colossenses que a cédula que era contra nós foi cravada com ele na cruz. Na cruz. E através dessa cédula que foi cravada com ele na cruz, essa cédula que na verdade era a nossa condenação, ele tomou e cravou com ele na cruz, e através do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição, ele nos absolveu desta culpa. E agora podemos então gozar desta liberdade que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por fim agora, indo para um terceiro tópico, a verdadeira liberdade cristã. Isso está no capítulo 5 e também no capítulo 6 da carta. A liberdade em Cristo, apresentada pelo apóstolo, é o poder do Espírito Santo que nos capacita a viver do modo que agrada a Deus, cuidando para não retornar o jugo da servidão. Isso está no capítulo 5, verso 1. Paulo lhes avisou que se eles se submetessem à lei, especificamente
a circuncisão não aproveitariam Cristo. Verso 2 do capítulo 5. Jesus derramou seu sangue para a remissão dos pecados. E aqueles que procuram remissão dos pecados através de obras da lei, decaem da graça, que é o capítulo 5, verso 4. Aqueles que continuam as obras da carne não são guiados pelo Espírito de Deus. Por outro lado, há aqueles que cultivam o fruto do Espírito. Então agora, há essa comparação daqueles que se justificam através das obras da lei, que na verdade não percebem, mas decaem da graça ou caem da graça, e em contrapartida existem aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E os que buscam seus méritos através das obras da lei, eles continuam nas obras da carne. Mas aqueles que agora são guiados pelo Espírito de Deus, eles cultivam o fruto do Espírito. Por quê? Porque o Espírito lhes proporciona o viver em novidade de vida. Lembrando de Colossenses 3, mas se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E o verso 2, pensai nas coisas que são de cima. Então, quem vive na carne e se gloria nas obras da lei, ele não ressuscitou ainda, mas está morto em ofensas e pecados. Mas os que são guiados pelo Espírito, e eles cultivam, eles regam o viver uma vida no Espírito, a gente percebe que os frutos são frutos do Espírito na vida desse crente ou dessa crente que agora vive essa liberdade cristã em Cristo Jesus. E o assunto principal de Paulo é que o homem se preocupe em viver e andar de acordo com a vontade do Pai. Assim repousará sobre ele a paz divina e a sua misericórdia conquistada na cruz. Identificando o verdadeiro Israel de Deus, Paulo fazia referência à sua comunhão com o Senhor Jesus como condição de um escravo, pois trazia no corpo as marcas de Cristo, como os escravos tinham a marca de seus respectivos donos. Isso aqui é interessante e é simples uma comparação. Para os criadores de gado, por exemplo, a gente percebe que existem aqueles que têm os furos, né, nas suas orelhas, marcando que aquele gado ele é de um certo proprietário. Outros têm aquelas argolas em seus narizes ou focinhos, demonstrando também que são daqueles respectivos donos, porque existe uma numeração, existe uma marca, tanto nessa tag como nessa argola colocado no nariz ou na orelha desse animal, mostrando que ele tem um dono, que ele tem um proprietário e que este dono e este proprietário pagou por aquele animal. E agora Paulo, então, ele traz esse paralelo acerca da sua própria vida, que Paulo ele era um escravo porque ele trazia em seu corpo as marcas de Cristo, pelas tribulações, pelos açoites, pelas prisões, pelas perseguições, e essas eram as marcas que existiam no corpo de Paulo. E essas marcas que existiam no corpo do apóstolo Paulo era a sua identificação para que todos quantos olhassem para ele poderiam dizer que Paulo tinha um dono. E quem era o dono do apóstolo Paulo e a quem ele se submetia para que então se tornasse escravo? E ele mesmo vai dizer várias vezes que ele era o prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, que ele era o preso do Senhor Jesus Cristo, que ele era o velho e o preso do Senhor Jesus Cristo. Então, através dessas marcas,
Todos que olhavam para o apóstolo Paulo sabiam que o apóstolo Paulo tinha um dono. E assim também podemos considerar e refletir. Será que nós carregamos as marcas de Cristo no nosso corpo? Mas é só para nós refletirmos. E aí, agora devemos semear no Espírito uma vida de obediência, como nos diz o texto de Gálatas 6, para que possamos colher a vida eterna. Assim termina o apóstolo Paulo sua carta, abençoando os irmãos e advertindo os irmãos agora então, vivendo uma vida no Espírito em plena obediência ao Senhor Jesus Cristo, na prática do fruto do Espírito, porque o que semeia na carne vai colher corrupção, mas o que semeia no Espírito, ele vai colher vida eterna. E Paulo então termina a sua carta abençoando os irmãos. E aí, sendo assim, então, partimos para a nossa conclusão. Paulo, encerrando suas palavras, exorta os irmãos a viverem a verdadeira lei de Deus, que é o amor. Cada um deve fazer um exame pessoal e identificar se suas obras são de acordo com a vontade de Deus. Afinal, o que semeia na carne colhe corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Portanto, busquemos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. O verdadeiro evangelho sempre terá como base o amor ao próximo, renunciando o nosso próprio ego e vivendo mais por aqueles por quem Jesus morreu, e assim cumpriremos a verdadeira lei de Cristo. Então, assim se resume a carta de Paulo aos Gálatas, trazendo então essas exortações, esses ricos conselhos, essas advertências para nós da igreja contemporânea hoje, e lembrando que a carta é uma carta bem atual, com assuntos muito atuais. E assim nós concluímos mais uma lição então da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9, que tem por título a Carta aos Gálatas. E que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.